Então, voltando aqui, a visita domiciliar ela é feita também pelos pacientes, igual eu falei pra você, acima de 90, né? Ou pacientes que estejam acamados, né? Com debilidade de deambulação para ir ao PSF. Voltando aqui ao assunto do paciente, que ele foi na unidade umas 10 vezes. Ele foi lá umas 10 vezes mais ou menos. Ele queria atendimento, só que ele tava com vergonha. Ele tava com vergonha de conversar comigo, que ele era uma pessoa muito próxima de mim. E ele tava com vergonha de mim. E aí, ele foi lá na unidade muitas vezes. E eu, né, por ser colega, conversei e tal, né? Então. E aí, teve um dia que ele chegou lá e conversou comigo. Ele, Ilse, eu tô precisando de conversar com você. Falei, o que que foi? Ele, eu queria fazer um teste rápido. Aí ele foi lá bem, aí nesses 10 dias que ele foi pra sondar qual era o horário que eu ficava sozinha na unidade. Olha pra você ver, o paciente, ele tem essa perceptividade de qual horário que você vai ficar sozinho pra ficar mais à vontade. Então, assim, se você viu com o paciente, ele ficou meio acanhado de falar com você, ele ficou meio acanhado de expressar pra você, pede pra entrar, fechar a porta e conversar vocês dois, tá? Entrou, conversou. Não tem que ficar falando com esse tipo de pessoas com porta aberta. Entrou, fechou a porta. Agora, na época de pandemia, nessa época de pandemia, que tá deixando as portas mais abertas para não ter perigo, né? Mas assim, se for um assunto pessoal, sempre pergunta, é particular? Aí eu sempre fecho a porta e converso com o paciente, né? Sempre tento conversar com ele para resolver o problema dele. E aí, então, ele foi, né? E se organizou, então, graças a Deus, não tinha dado em nada. Foi super tranquilo. Mas, assim, não é sempre que acontece isso, né? Então, assim, a gente tem que ficar de olho. Ele tava com vergonha de mim. Isso porque era meu amigo, entendeu? Então, assim, as pessoas que têm mais proximidade da gente, eles ficam um pouco mais acanhados. A gente tem que ter um pouco de olhar de percepção, né? A consulta de enfermagem, né? Ela é profissional em contato com o paciente, né? Ele chega, conversa com a gente, nós tentamos organizar. Os perfis epidemiológicos, né? São resultados de conjunção entre os perfis de produção social, né? E os perfis de fortalecimento e desgaste dos grupos sociais aos quais devem ser monitorados como atividade nuclear no controle de saúde coletiva, né? Aqueles grupinhos de que nós fazemos de atividade física e tal. Então as pessoas elas já têm uma impressão muito ruim do SUS. Elas têm a impressão de que o SUS, que você precisa do SUS, você nunca consegue nada com o SUS. Mas isso aconteceu por quê? Isso aconteceu porque teve muita corrupção, né? No Brasil, os governadores, teve muita coisa, né? Então defasou muito o SUS, porque a saúde é um local que injeta muito dinheiro, né? Porque você quer ver as pessoas bem. Então, como eu disse a vocês, investe-se muito e tem pouca fiscalização, né? Aqui são algumas siglas básicas, né? Que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é o CIPAC, né? Informação de Agentes Comunitários de Saúde, SIAB, Sistema de Informação de Atenção Básica, SIM, Informação de Mortalidade, SINASC, que é a Informação de Nascidos Vivos, tem o CISVAN, o SUS, né? O que controla a quantidade de pessoas que nós atendemos, a quantidade... o CISVAN, ele é sobre questão de alimentação nutricional, ele é bem rígido, tem que ser bem organizadinho. Esse daqui é um livro que tem a Política Nacional de Promoção à Saúde, né? Nele contém aqueles livros básicos que nós estudamos para concurso. A gente pega esses livros e debulha esses livros, eles são ótimos para tá estudando para concurso, tá? As condições de trabalho, né? Moradia, alimentação, de onde a gente vive, do lazer, né? Entre outras coisas, é o que determina, né? Se a nossa saúde melhora ou se ela piora, né? Então, para eu ter uma boa saúde, eu não tenho só que comer bem, né? Não adianta nada eu comer bem e eu não estar bem comigo mesma. Não adianta o meu comer bem e o meu psicológico não estar em dia. Então, a promoção de saúde, eu tenho que ver o paciente, né? Como um todo. A promoção de saúde é uma das estratégias deste setor, né? Montada para buscar a melhoria de qualidade, né? De vida da população. Seu objetivo é produzir a gestão compartilhada entre usuários, movimentos sociais, trabalhadores do setor sanitário e outros setores, né? Coproduzindo autonomia e corresponsabilidade. O problema é que o que acontece? Como
Com o passar do tempo, as pessoas confundem muito, né, o PSF com um local de fazer consulta, trocar receita, fazer injeção, fazer curativo, fazer vacina. Pronto. Hoje investe-se pouco em saúde coletiva. Até porque é por causa da pandemia, né? Mas antes não se cobrava muito isso, fazer grupo de idosos. Assim, aqui, graças a Deus, sempre foi muito bom. Sempre teve grupo de idosos, de gestante, de criança, puericultura, Sempre teve muita coisa. Mas assim, as pessoas, se você não ficar conversando com eles, explicar o que o SUS fornece, eles ficam naquela coisa repetitiva todo o tempo, né? O Programa Nacional de Saúde, a Política Nacional de Saúde, Promoção da Saúde, aprova em 30 de março de 2006, né, as diretrizes que apontam estratégica de organização das ações de promoção da saúde nos 3 níveis de gestão do Sistema Único de Saúde, né, para garantir a integralidade do cuidado. Então, vamos lá. Determinante social da saúde. Os debates sobre o conceito de determinante social da saúde iniciaram-se em 1970 e 1980, né? A partir do entendimento de que as intervenções curativas para os riscos de adoecer eram insuficientes para a produção da saúde e da qualidade em uma sociedade, né? As condições como classe social, escolaridade, segurança alimentar, habitação, né, moradia e acesso aos serviços e bens públicos vem desafinando a execução de práticas intersetoriais, né, como estratégias provocadas de mudanças no nível de saúde dos indivíduos e dos grupos sociais. Então, voltando, né, saúde e doença, né? Saúde não é somente a ausência de doença, né? No processo de saúde e doença, temos que olhar o indivíduo através de uma visão holística, né? Vê-lo como um todo, não somente como corpo doente ou são, mas biopsicossocial, né? O corpo, né? O psíquico, a mente, né? A alma, né? E o estado de espírito, né? Nós somos feitos de corpo, mente, alma e espírito. Então, eu tenho que estar em conexão com essas 3 linhagens para que tudo esteja bem, né? E às vezes o espiritual vai mal e o corpo tá bem, não tem como. Se o espiritual está ruim, todos vão estar ruim, né? Uma hora ou outra reflete. Por isso que a vida religiosa ela é muito importante, né? Enfim, não estou aqui para falar de religião. Com o paciente, né, cliente está, né? Tratá-lo no processo de saúde e doença, não como sendo a doença em si. Eu vou tratar a depressão, vou passar medicação, Não, eu tenho que saber qual é a causa base dessa depressão, né? Dona Maria, conta pra mim como era a sua vida. Minha filha, eu perdi minha mãe muito cedo, tive que sair pra trabalhar na casa dos outros, ninguém me gosta de mim, meu pai não sei o quê, meu pai me abandonou, ppp. Então, assim, a pessoa ela fica presa ao passado. Então, se a pessoa ela não consegue ter uma evolução espiritual, se ela não consegue ter uma evolução emocional, se ela não consegue desprender-se do passado, fica muito difícil tratá-la, né? E a primeira coisa que nós temos que conversar com o paciente é saber se ele está disposto a se cuidar, né? Porque não adianta eu querer ajudar uma pessoa que não está apta para ser ajudada. É uma ajuda em vão, né? Então, assim, tem que fazer o quê? Tem que estar o tempo todo conversando com a pessoa, tem que estar o tempo todo observando aquela pessoa, né? Fazendo com que ela vá, né? Convencendo-a, né? Que é a coisa melhor que pode fazer hoje para uma pessoa, convencer ela a fazer coisas boas. Tratá-lo no processo de saúde e doença não sendo a doença em si. Ele tem nome, família, né? Quer e precisa de cura. E o cuidador é você. Muitas das vezes vai ter muita dificuldade, porque o paciente às vezes ele não entende que ele precisa de uma ajuda, tá? Aí fala. A consulta vai ser particular ou pelo SUS? É pelo amor de Deus. Principais fatores do processo de saúde e doença, né? Esses daqui são os principais fatores que fazem o quê? Que faz com que eu seja uma pessoa. Esses aqui são os tópicos que fazem o quê? Que faz com que a pessoa se adoeça, né?
Se a pessoa ela é sedentarista, não faz nada, se ela fuma, se ela é obesa, se ela bebe, se ela estressa demais, não tem uma autoestima boa, né? Faz o uso incorreto de medicação, não alimenta direito, tem problemas, né? Pré-existenciais, colaborativos, relações intrapessoais prejudicadas, que briga com todo mundo, xinga todo mundo, acha que é o dono da razão, né? Quer viver uma renda que não tem, ganha 1.000, mas quer viver uma vida de 5. Então, assim, tudo isso, uma educação, né, inadequada, né? Disposição ineficaz da agenda de tratamento para tratamento. Então, assim, isso tudo aí, todos esses fatores dificultam para que eu dê um tratamento de qualidade para o meu paciente, né? Se eu peço ao paciente fazer uma caminhada, ele não vai, ele me dificulta para eu consiga melhorar. Por isso que eu falo, é muito importante o paciente se convencer que ele precisa ser tratado, que ele precisa de tratamento. Porque quando ele se convence que ele precisa de um tratamento, ele vai buscar. Mas quando para ele fazem diferença, ele faz, a palavra já diz, para ele é indiferente. Entendeu? Ele age como se aquilo ali não tivesse importância para ele. Então, nós temos o papel de convencer. Tem que convencer e ainda tem que fazer o tratamento. Entendeu? Então, nós temos que estar ali com muita paciência, com muita tranquilidade, né? Ave Maria, aquele velho de novo aqui. Seu Manuel, o que tá acontecendo? Você tá vindo aqui tanto na unidade? O senhor tá precisando de alguma coisa? O que tá acontecendo? O que eu posso ajudar o senhor? Então, assim, sempre tá de portas abertas, sempre tá disposto, né? É lógico que tem dias que nós não estamos bem, que nós estamos um pouco mais cabisbaixos, que nós não queremos ver ninguém, que a gente não quer nem levantar da cama para trabalhar. Nesses dias, eu recomendo que converse com o seu chefe. Doutor, chefe, não tô bem hoje, né? E pronto. Mas assim, é tão ruim você ir para um local, chegar no local, a pessoa tá lá com a cara de bunda lá pra gente. É muito ruim isso, né? Então a gente tem que sempre tentar fornecer um atendimento, né, de qualidade, né? Para que essas pessoas façam que esses quadros desapareçam. Não tem coisa melhor do que você ver uma pessoa que você conversou com ela, você orientou ela e fazer uma caminhada. O tabagista lá, que foi lá no grupinho de tabagismo, que você conversou com ele, você organizou tudo pra ele, ele fez, tomou medicação, tá esforçado, você deu atenção pra ele, ele gostou e largou o cigarro. Aquele obeso, né, que tem dificuldade para emagrecer, o nutricionista tá lá disponível, você conversa com ele, convence ele que tem que vir na consulta de nutricionista, e o nutricionista acolhe ele bem, e ele começa a fazer dieta e começa a perder peso. Então, assim, essas são coisas que é muito gratificante, né, para o profissional. É muito gratificante ver o resultado do seu trabalho, né? O que tem problema com o alcoolismo, né? Você conversa com ele, orienta, fala que tem o grupo do AA, que é muito importante para a saúde dele ir, né? Que o ambiente onde ele mora, que o ambiente onde ele é acolhido vai melhorar porque ele vai dar o primeiro passo, né? Então, você convencer o paciente de que você pode, de que ele vai conseguir, de que ele tem que ter o primeiro passo, isso é muito importante, né? É um divisor de águas na vida do paciente, né? O estressado, você conversar com ele pela psicóloga, fazer um tratamento com a psicóloga, né? O que não toma a medicação correta, sentar com ele, com a médica, explicar, seu João, não pode, isso aqui tá errado, explicar o que acarreta se o seu João não fizer as coisas corretas, né? O uso inadequado da alimentação, né? Então, assim, tentar fazer até a renda suficiente. Hoje, 90% das coisas que acontecem no mundo é porque todo mundo quer gastar o dinheiro que não tem, né? Quantas pessoas estão endividadas? Quantas pessoas não têm uma saúde financeira boa? Por exemplo, você consegue colocar a cabeça no travesseiro sabendo que você está devendo 20 mil reais e que o cara tá te cobrando todos os dias? Não tem como, né? Então, assim, a pessoa, ela tem que ter às vezes ela tem que ter somente um norte. Por que que hoje esses coach aí, você nem sei se fala se é assim, vai naquela internet e fala, você vai conseguir, você não sei o quê, você é dono de si, você tem que fazer, papapá, tem que fazer acontecer. Às vezes não depende só da pessoa, a pessoa sozinha ela não consegue fazer sozinha. Então, muitas das vezes, elas precisam de contar com uma ajuda, né, de uma pessoa, né?
Então, assim, nós temos que estar sempre atento a isso, tá bom? Seja um paciente, seja um amigo. Identificação dos principais grupos de risco do processo entre saúde e doença, né? Trabalho, né? Com quem trabalho, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou tentar tirar a pessoa do estresse, né? Da má alimentação, como que eu vou organizar a renda familiar dela? Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, dona Maria, que você trabalha na casa, né? São participantes, né, do mercado formal e informal, se é trabalho escravo, né? Se tem direito à alimentação e à salubridade, né? Se a renda familiar, qual que é a renda familiar, o chefe da família, se é o único provedor. Ó, dona Maria, é só você que trabalha? É, minha filha, eu tô passando fome, eu não tenho o que comer hoje. O que eu posso fazer para dona Maria? Eu ligo na assistente social, vejo se tem uma cesta disponível, né? Se não tiver, eu faço uma vaquinha no posto, converso com os meus funcionários, peço para quem puder levar um pacote de arroz, um pacote de sal, um pacote de feijão, uma verdura, uma fruta, né? Então, assim, cada um levando um pouco, a gente já consegue organizar alguma coisa, né? A alimentação, né? A família recebe cesta básica, né? Tem algum membro da família que tá com desnutrição? Se onde o lugar que a dona Maria, né? É o quê? Como que é o tipo de construção? Tem banheiro, né? Como que é os cômodos? Ela é bem arejada, né? Recebe iluminação natural. Então, tudo isso faz com que influencie na vida pessoal da pessoa. Como que é o saneamento básico da dona Maria? Então, como que é? É com água? Tem água? Você tem água encanada, dona Maria? A senhora tem que ir lá no corguinho, ou a senhora pega uma água do vizinho, ou a senhora pega água da torneira aí, que a senhora não tem conhecimento, né? Onde que a senhora tem esgoto, né? Então, assim, se tem coleta de lixo, né? Como que é essa coleta? Ela é feita uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3, né? Fica a céu aberto, fica em cima do cestinho de lixo, não tem cestinho de lixo, né? Tem algum projeto de reciclagem na unidade, lá próximo onde você mora? Então, assim, tem todo esse contexto, né? Você tem que olhar o paciente como um todo. Às vezes, Dona Maria tá estressada porque o lixeiro não tá pegando o lixo dela, ou o lixeiro tá deixando o lixo dela pra trás, entendeu? Tem como resolver isso? Tem. Entendeu? Ó, fulano de tal, você passou na casa da Dona Maria X e tem um lixo lá. Tudo com conversa resolve, tudo a gente consegue resolver pela conversa. A única coisa que nós não conseguimos resolver nas nossas vidas, gente, é a morte. Porque essa vai vir pra todo mundo. Mas o restante, tudo com a boa conversa resolve. Tem dificuldade com o seu colega de trabalho? Escreve para ela, faz uma cartinha para ela. Tenho dificuldade com o seu comportamento, vamos mudar isso? Né? Nada que um primeiro passo não resolva. E às vezes esse primeiro passo tem que partir da gente, né? Nós que temos que dar esse primeiro passo. E muitas das vezes por orgulho, né? Ah, eu não vou não, porque não fui eu que briguei, né? Então nós temos que ter a humildade de reconhecer o que está errado para a gente mudar, né? A educação. Ó, dona Maria, lá na sua casa tem 5 pessoas. Todas as pessoas estão estudando, né? Quantas pessoas não estão sem estudar? A senhora estudou até que sério? A senhora tem vontade de voltar à escola, né? Como que é? Quantas crianças tem na escola? Tem alguém fazendo faculdade? Né? Como que tá o rendimento daquela criança? Ah, meu filho não tá muito bem não, porque tá desnutrido, não tá comendo em casa. A única refeição que ele tem é a refeição quando ele vai pra escola e tá chegando aqui em casa com fome, eu não tenho que dar de comer pra ele. Então, assim, o papel do enfermeiro, do técnico, é tentar olhar o paciente como um todo, né? Ah, mas a Dona Maria tá sem dormir já tem 1 semana. Dona Maria, o que tá acontecendo que você não tá conseguindo dormir? Né? Tentar arrancar dela para que ela tenha uma saúde melhor, né? Porque se Dona Maria, por exemplo, entra em surto, vai me causar um problema de saúde coletiva, né? Ela pode matar alguém, ela pode surtar, ela pode roubar alguém. E aí? É a mesma coisa que eu falo da educação continuada para adolescentes, que não, eu sou contra adolescente engravidar. E tem umas mães que elas têm muito tabu, que, eu não vou falar isso com a minha filha não, né? E acaba que a filha acaba que faz e faz de forma errada, mesmo a mãe não querendo. E a conta chega que é o quê? Uma gravidez indesejada, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, até com essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Isso causa um problema? Causa. Porque a mãe vai ser mãe nova,
não vai ter responsabilidade, provavelmente vai criar um filho marginalizado. E aí, vai para onde esse filho? Vai para a sociedade. Quem paga o pato? Nós, né? É de 10, 2 mães aí que organiza, que se faz acontecer, que não deixa o filho entrar pro crime, que não deixa o filho fazer as coisas. Mas a maioria vai fazer o quê? Dinheiro fácil, né? Então, assim, se ela engravida cedo, a possibilidade dela arrumar outro filho é muito grande, se ela não for orientada. Porque ela já fez uma vez, teve quem cuidou. Aí a avó mais o avô tem a mania de pegar a criança para cuidar e não dar a responsabilidade para a mãe. O que a mãe faz? Não se sente mãe. Então, tá tudo bem. Aí o que acontece? Começa a fazer as coisas erradas de novo. Por quê? Porque ela não teve punição para quando ela fez a primeira vez errada. Então, assim, são coisas que, se você for entrar pelo ambiente familiar, nós temos muita coisa a consertar. Então, aquela adolescente que foi na minha unidade para conversar comigo para tomar injeção, eu preciso orientá-la. Que não é só em gravidez, é uma doença, né? Gravidez a gente cuida, organiza, mas e a doença, né? Falar sobre a importância do preservativo, falar sobre a importância de não ter mais que um parceiro, né? Então, assim, sempre tá orientando bem, né? Transporte. Qual é o meio de transporte mais utilizado pela família? Ah, minha filha, ninguém entenda só a pé. Não tem o que fazer, não. A gente anda mais a pé, a gente não tem condições de comprar um carro, a gente anda mais de ônibus. A gente vai viajar, a gente vai dar um jeito, né? Há risco de um acidente na família, a família recebe auxílio de transporte, né? Como que é feito esse transporte para as unidades, para o hospital? Se liga para a ambulância, ela vem te buscar, né? Serviço, né? Acesso ao serviço à saúde. A família tem acesso à unidade básica de saúde da região, né? O agente de saúde, o ACS, tá indo lá, dona Maria, ver como a senhora tá indo lá saber se a gestante tá tomando a vitamina dela corretamente, tá indo lá medir o período cefálico da cabeça das crianças, tá indo lá fazer poricultura, o Bolsa Família tá em dia, né? Então, na visita domiciliar, o primeiro a dar a solução dos problemas, né? Na família, quem? O ACS. Por quê? Porque ele é a pessoa que mais visita as famílias. Então, se eu tenho um ACS bom, se eu faço uma educação continuada com os meus ACS, a unidade vai ser bem assistida, porque os ACS são os meus olhos fora da unidade. Então, se o ACS foi lá na unidade, na casa da pessoa, verificou que tem uma gestante, verificou que tem hipertenso, que tem um diabético, ele vai chegar a passar para minha relação. Então, eu vou saber que aquela casa tem que ter pelo menos duas consultas de rotina, né? Para aquela casa. Pelo menos por mês, tá bom? É gestante, vítima de violência doméstica, né? Período puerperal, né? Como é que tá a imunização dela? Tá tudo certinho? A criança? Tem quantas crianças lá? Ah, tem 3 crianças. Então, assim, peraí. Eu vou me organizar para ver o cartão de vacina no dia que eu for lá. Beleza. Né? Os hipertensos diabéticos são cadastrados nos programas, né? O hiperdia, ele vai lá fazer hiperdia todo mês na unidade. Ah, mas não tá tendo mais. Mas ele pode na unidade, uma vez por semana, medir a glicemia, né? Medir a pressão para saber como que tá, né? A saúde da mulher e do idoso tá em dia, né? Tem alguém com hanseníase, com tuberculose. A saúde bucal tá tendo, né? A mental, as consultas médicas. A saúde coletiva, né? Ela promove a saúde em âmbitos diferentes, né? Então, lá, o hospital ele tem um grupo de pessoas e a estratégia de saúde da família tem outra, né? Que é composta do hospital enfermeiro, técnico, auxiliar, parteira, né? Médico, psicólogo, assistente social. E aí, saúde da família, enfermeiro, né? Auxiliar, os ACS, médicos, dentistas, terapeutas ocupacionais e farmacêuticos, né? São aí algumas coisas que tem disponível na nossa unidade. Então, gente, finalizando aqui, a responsabilidade da promoção da saúde em qualquer âmbito, né, é principalmente da enfermagem. Então, somos nós que vamos saber fazer uma saúde coletiva boa, orientar. Quanto mais orientado as pessoas forem, melhor e menos dor de cabeça você vai ter. Sempre dá satisfação. Por exemplo, a minha médica tá indo embora, que eu passo na residência. Dona Maria vai lá marcar consulta.
Eu venho aqui, eu nunca consigo uma consulta. Nunca consigo uma consulta. Então, se a Dona Maria está questionando que nunca consegue uma consulta, a minha obrigação é de marcar uma consulta para a Dona Maria. Ou, pelo menos, sentar com ela para conversar, para entender o que está acontecendo, para que eu possa melhorar. Entendeu? Para que ela não volte para casa sem uma consulta. Porque se ela está querendo uma consulta, às vezes é alguma coisa simples, mas que ela quer falar com o médico. Então, você tem que ser essa porta, o enfermeiro, o técnico, ele tem que ser essa porta de elo entre paciente, médico e enfermeiro. Assim como a ACS também, né? Pois a mesma mostra-se sendo a face coordenadora dos sistemas que oferece no SUS, né? Nas esferas federal, estadual e municipal. Quem que organiza sempre tudo? Enfermeiro, né? E mesmo assim ainda é desvalorizado. Mas eu não tenho que ver por esse lado. Porque se eu for ver por esse lado, nós não fazemos nada, nós não trabalhamos e a saúde para. Então, assim, nós temos que ter essa consciência, né? De que nós devemos prestar um trabalho de qualidade para as pessoas, né? E aí uma mensagenzinha, né? Que Deus em Cristo vos abençoe e vos fazendo prosperar, né? Aí os pacientes do SUS permanecem no final da fila. Então, assim, tentar agilizar o máximo para que isso aqui não aconteça. Porque é tão ruim você ir num local, você ficar esperando uma semana para uma consulta. Se quem tem que procurar consulta, quer uma consulta para ontem. E eu sempre bato na tecla. A pessoa que realmente está precisando de consulta, ela vai até a unidade. Ela não te liga, ela não marca, ela vai. A pessoa que realmente está precisando, ela levanta da casa dela, toma um banho e vai na unidade. A maioria das pessoas que ligam para marcar são as pessoas que não vão. Eu esqueci que era ontem. Se ela esqueceu, porque ela não estava precisando. Porque se ela realmente estivesse precisando, ela levantaria, tomaria seu banho e iria na unidade. Tem médico? Não, não tem. Tudo bem. Uma coisa é você ligar, né, na unidade para saber, para você não dar viagem perdida. Mas quando você realmente precisa, você levanta, porque se não tiver em um, você vai procurar para saber até onde tem. De última opção, se não tiver em nenhuma unidade, vai para onde? Hospital, porque o hospital é um local que é para nunca faltar médico. Mas pode acontecer o dia, Deus o livre, tiver o imprevisto, ninguém sabe, né? Mas, um recadinho, né? A saúde coletiva depende de quem? De nós. Para que nós façamos uma boa saúde coletiva. Nós temos que fazer acontecer. E para isso, nós fazer acontecer, tem que ter mais palestra, tem que ter mais orientação, né? Tem que ter mais conversa, mais diálogo com os pacientes. Tem que dar... Às vezes tem paciente que não sabe que, por exemplo, tem um certo tipo de exame pelo SUS, né? Certo tipo de tratamento pelo SUS. Então, assim, o SUS ele é muito rico, o SUS ele é muito amplo. Se ele fosse, graças a Deus que aqui em Arinos é tudo muito bem aplicado. A saúde aqui eu não tenho que reclamar. Vai faltar alguns médicos por alguns dias, mas se Deus quiser vai organizar tudo novamente. Mas assim, é muito bom aqui, em comparado com outros locais. Nossa, aqui a gente tá no céu e não sabe, né? É aquela coisa, tem que perder para dar valor. Mas se Deus quiser, tem só a melhorar, né? Então, eu vou elaborar uma perguntinha, vou colocar para vocês, pra Joseli mandar no grupo de vocês, para vocês fazerem, tá? Após a aula. Vou combinar com ela que vai ficar disponível até no domingo, tá bom? Para vocês responderem. Já vou falando de antemão que vocês precisarem para perguntar alguma coisa, pode me perguntar, não precisa ter vergonha, tá? Vou adiantando que vai ser uma redaçãozinha de pelo menos de 5 a 8 linhas, tá? Para dissertar sobre saúde coletiva, tá bom? Falar um pouquinho sobre o que você entendeu, falar um pouquinho o que é uma saúde coletiva, falar o que envolve a saúde coletiva para a melhoria, né? De um local, de um ambiente, o que é uma saúde coletiva. Então, vocês vão dissertar para mim, fazer uma redação de 5 a 8 linhas, que vai falar para mim o que é a saúde coletiva, tá bom? Pelo seu olhar, que você acha que deve ser feito para melhorar, tá? A sua opinião sobre saúde coletiva, tá bom? Vou deixar esse tema livre. Fazer uma redação de 5 a 8 linhas sobre saúde coletiva. Aí você pode dar sua opinião no que deve melhorar. A saúde coletiva, ela promove X, Y e Z. A saúde coletiva, ela é boa por isso, isso e isso. A saúde coletiva,
Ela é importante porque ela produz uma melhoria na saúde. A saúde coletiva tá defasada porque tá faltando isso, tá bom? De 5 a 8 linhas, tá bom? Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Até segunda-feira, vou conversar com a Josélia para nós fazermos um intensivão de 15 dias para terminar com as aulas logo, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada, tenham uma boa noite, tenham um excelente final de semana. Nós nos veremos, se Deus permitir, na próxima semana, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus.